Bora estudar biologia junto comigo? Gente, eu já percebi que eu aprendo muito falando e assim explicando o conteúdo, então basicamente isso aqui vai ser um resumo sobre o tecido ósseo e o sistema esquelético. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, eu não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de ossos diferentes. Principalmente no primeiro ano do ensino médio, a gente vai abordar 4 deles. No caso, os longos. O longo, a gente tá falando que as características gerais são que o comprimento é maior que a largura e a espessura dele. Então, como por exemplo, o fêmur e o rádio. Depois disso, a gente tem os curtos. Os curtos, a gente tá falando ali do torso, que é a parte, os ossinhos pequenininhos do pé, e do carpo, essas coisinhas aqui. A característica deles é que eles têm 3 dimensões, o comprimento, a largura e a espessura, e basicamente elas são equivalentes. Depois disso, a gente vai estar falando aqui dos sesamoides. Os sesamoides, gente, eles são irregulares, como por exemplo as nossas vértebras. A gente tem várias vértebras no nosso corpo que começam aqui e vão até lá ao final, e todas elas têm um formatinho diferente, dependendo da pessoa. E por último, a gente tá falando dos achatados, no caso, os chatos, que eles são ali, ó, mais fininhos, e ele tem a espessura menorzinha e tal. E além disso, a gente pode falar também que um exemplo são as nossas costelas. Existem 2 tipos relacionados à formação desses ossos, como por exemplo, os ossos longos e os curtos, eles são formados pelo processo endocondral. E como é esse processo? Existe um molde de cartilagem e hialina. Então, quando a gente tá na barriguinha, tem esse molde, e ao longo da nossa vida, tipo assim, bem rapidinho, ele vai começar a ser substituído pelo tecido ósseo, gente. Isso é muito importante, porque isso vai permitir o crescimento ao longo da vida. Então, quando a gente é pequenininho, por exemplo, o nosso fêmur é pequeno, e a gente vai crescendo, e conforme a gente cresce, ele também vai aumentando. Além disso, a gente tem o intramembranoso. O intramembranoso, ele forma os nossos ossos chatos e os sesamoides. E o processo de formação dele vem das células tronco. As células tronco, que são as células muito importantes, elas vão começar a virar células do tecido ósseo, como por exemplo, os osteoblastos. Então, vai começar a matriz óssea, que é uma partinha que a gente tem dentro do nosso osso, que eu vou abordar logo pra vocês. Ela vai começar a se calcificar e se fixar, assim vai formar os nossos ossinhos, como por exemplo, alguns ossos do crânio. Agora que a gente já sabe sobre isso, é muito importante a gente pensar das funções dos ossos, porque se a gente não tivesse osso, a gente ia ser uma gelatina, tipo aquele gelatina lá do Hotel Transilvânia. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é, principalmente a primeira coisa que a gente pensa é a sustentação do corpo, mas não é só isso, é a sustentação e também a movimentação, mas várias outras coisas, como por exemplo, o armazenamento de sais como o fósforo e o cálcio. Eles são fundamentais para nossa vida, e quem armazena eles, quem deixa eles terem, tipo assim, presente no nosso corpo, são os ossos. Além disso, a gente pode falar que eles formam as nossas células sanguíneas. Então, todas as células que a gente tem, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, elas vêm da matriz